Fala galera, tô de volta. Hoje é dia 15/8 de 2013 e nesse vídeo eu vou estar dando início a mais uma homenagem e mais uma análise de mais uma saga que marcou minha infância, que é o temível Brinquedo Assassino. Então tenho a coleção aqui da trilogia, né? Os 3 primeiros filmes. Diz a lenda que esse Brinquedo Assassino 2 e o 3 já são DVDs bem raros de se encontrar. Quero deixar já bem claro para quem não conhece ainda meu canal, essa minha série de vídeos que eu faço analisando é recomendado para quem já assistiu o filme, porque eu vou estar fazendo uma análise bem detalhada, dando minha interpretação. Em outras palavras, vai ter bastante spoilers. E especificamente, o Brinquedo Assassino 1 marcou muito a minha infância. Eu vi na época que ele saiu em VHS. E se eu não me engano, acho que é de 80 e pouco esse filme aqui, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. De 88, né? Eu devo ter assistido em 89 por aí, ou 88, não lembro agora. Sei que eu era bem pequeno mesmo. E eu lembro como se fosse hoje, quando meu irmão chegou com essa fita que ele tinha alugado e colocou pra assistir, né? E vale-se dizer que nessa época o videocassete não era ainda tão acessível, né? Eu lembro que muitos dos meus amigos nem tinham ainda videocassete. Eu tive o privilégio de ter nessa época. E era um outro mundo, né? Então, tanto que a gente só tinha uma televisão na nossa casa, né? Então, quando alguém assistia alguma coisa, tinha que assistir na sala, né? Ninguém tinha televisão no quarto, por exemplo. E era de costume, né? Quando alguém alugava algum filme, a maioria dos meus familiares acabavam assistindo junto, né? E eu lembro que meu irmão até me alertou, né? Esse daqui é filme de terror, é melhor você nem assistir, né? Eu vou colocar o filme aqui. E depois que eu terminar de assistir, provavelmente eu só vou fazer o restante do vídeo amanhã, né? Mas é isso daí, até mais então. Fala galera, acabei de reassistir Brinquedo Assassino 1 e eu reafirmo com toda certeza que é um clássico do terror. E durante essa análise eu vou estar falando o porquê, né? Então o filme já começa com tudo, com aquela trilha sonora bem marcante, dando o tom do filme, né? Que eu considero que é um filme bem dramático, né? Mas não digo, né, que nem é tão terror assim, tem bastante suspense, né? Suspense é meio drama também, mas o suspense, acho que é mais suspense do que terror aqui esse filme, né? O primeiro, pelo menos. Então, o filme já começa já com tudo, né? Tipo uma perseguição, né, de um policial perseguindo um criminoso. E eles começam a trocar tiro e aparece um comparsa, né, desse criminoso que estava dentro de um carro. E ele viu que o bicho estava pegando e arrancou com o carro e esse criminoso, que é o Charles Lee Ray, tenta correr atrás, né, para tentar entrar no carro, e o parceiro dele pica a mula e sai fora e deixa o cara lá, né? Então ele acaba dando um tiro lá na porta de uma loja de brinquedo e invade, né, para tentar fugir, né? E o policial vai atrás dele. E lá dentro eles começam a trocar tiro, ele e o Charles Lee Ray acaba tomando um tiro lá e começa a sangrar, e ele começa a sentir que está morrendo, né? Então ele fica totalmente desesperado, né? Ele começa a gritar, a ameaçar, pô, você e eu não lembro agora o nome do comparsa dele, e você, eu falo pro policial, eu vou matar você, né? Vou voltar e vou matar você. E nisso já mostra, vale-se dizer que o cenário lá é bem escuro, assim, né? Como eu já estou contando aqui, durante o filme inteiro a gente vai ver que o tom do filme é bem amedrontador, né?
Então nessa loja de brinquedo não é diferente. Então tem uma pilha de bonecos, né? Que se chama Good Guys. Que até pela dublagem do primeiro filme, já vale se dizer que esse DVD tem a dublagem clássica. E aqui eles traduziram como caras legais, né? Esses bonecos. Né? Tanto que acho que na parte 2, na parte 3 eles já traduziram como bonzinhos, né? Mas aqui eles até falam caras legais. Então aparece uma pilha desses bonecos lá e já aparece o título, né? Que em inglês se chama... Deixa eu ver se tem aqui. Child's Play, né? E já fica aquelas músicas meio características de... Tipo, pra dar um susto assim já. E aí esse Charles Lee Ray acaba pegando um boneco, né? E acaba fazendo não sei como é que eu posso dizer, acho que um voodoo assim, né? Tipo, pra transferir a alma dele pra dentro do boneco, né? Então ele invoca lá os sei lá, deuses dele lá, né? Os demônios, né? Que é Dambalá, né? Ele fala, não sei o que lá e tal. Então só nisso daí já é bem macabro já mesmo, né? Aí o tempo já começa a fechar bastante, começa a cair raio lá dentro do... Explode até a loja de brinquedo lá. E como eu comentei, né, no início do vídeo, a primeira vez que eu assisti esse filme foi por volta de 1989, 88, não, acho que é 89 mesmo. E nessa ocasião eu devia ter quase a mesma idade do Andy, né, que é o menino principal aqui, né, desse filme, né? Então, pra mim foi algo que me atormentou por muito tempo, assim, né? Então, os brinquedos, né, os bonecos que eu tinha, assim, por exemplo, eu já não via já com os mesmos olhos, né? Então já meio que deu uma traumatizada na minha cabeça nessa época, né? Então, sei lá, né? Eu acho que quando a pessoa muito criança, assim, acho que eu devia ter o quê? Uns 6, 7 anos por aí. Então, acho que não é recomendável você mostrar esse filme aqui, por exemplo, uma criança com essa idade, assim, eu acho que não é legal, né? Então, pra mim, eu lembro que... E principalmente o primeiro filme, né? O primeiro filme é bem macabro mesmo, né? Então, acho que, se eu não me engano, acho que é na mesma época, não sei se foi um pouco depois ou se já foi... Deve ter sido um pouco depois que lançaram o boneco do Fofão, né? Então, pra quem não pegou essa época, o Fofão é um personagem, se eu não me engano, era do Balão Mágico, né? Balão Mágico também não é da minha época, né? É uma época um pouco anterior à minha, que era um programa infantil que tinha na Globo, que tinha Simonia, né? Tem até a banda lá, né? Balão Mágico, mas tinha um programa deles, se eu não me engano, e um dos personagens era esse Fofão, né? Então depois, quando acabou esse Balão Mágico, acho que o Fofão depois começou a ter o programa próprio dele, né? Então eu lembro que eu gostava também do Fofão. Eu lembro que até tinha um boneco do Fofão que era grande mesmo, né? E parece bastante com o boneco do Chuck, né? Então, por muito tempo assim, às vezes eu até ficava um pouco de medo desse Fofão, né? E vale se dizer que na mesma época tinha vários boatos também, né? Várias lendas já urbanas, né? Vale se dizer que o mundo era outro, né? Não tinha internet, né? Eu sei que eu falo isso nos meus vídeos, mas tem que ficar bem claro, né? Porque quem não viveu essa época não tem noção, né? Então eu lembro que tinha várias lendas urbanas, né? Uma delas era desse Fofão, falavam que um dos criadores lá tinha feito um pacto com o demônio, né? Pra dar certo a carreira dele, né? Ou mesmo a venda dos bonecos, e falavam que tinha dentro do Fofão uma faquinha preta, né? Eu lembro que tempos depois, né? Daí já quando eu era já pré-adolescente, eu já devia ter uns 14 anos assim, eu lembro que sempre voltava essas histórias. E até que um dia eu e meus amigos a gente pegou o meu Fofão e abriu ele, né? Pra ver se tinha essa tal faca, né? E a gente
gente morrendo de medo mesmo. E realmente, não sei se era uma faca, era tipo... Tinha o pescoço dele, tipo a cabeça dele era meio de plástico mesmo, né? E o corpo do boneco era meio de pano, assim, né? Com uns estofados dentro. Então a parte que segurava a cabeça do fofão, o corpo, né? Era tipo um plástico bem grosso assim. E realmente esse plástico era preto assim e na ponta era ponte aguda, assim, né? Parecia uma faca, né? Então até hoje já é uma lenda isso daí, né? Então ninguém sabe se realmente teve algum pacto aí ou se era só uma coincidência e o pessoal inventou, né? E nessa mesma época também tinha outra história também amedrontadora, né? Que a Xuxa, na década de 80, 89, até começo da década de 90, a Xuxa realmente era a rainha, né? Então, dos baixinhos, como ficou conhecida. E o programa dela, que tinha na Globo, né, que passava vários desenhos, puta, bombava, assim, né? Então, com esse enorme sucesso, aí lançaram discos dela, né? Isso é um outro, não precisa me aprofundar muito ainda, mas tinha uma boneca da Xuxa também, que era bem grande, né? E era uma outra história que contavam também, que, putz, meu, me tirou várias noites de sono. Eu acho que é interessante eu contar aqui também, pra contextualizar, né, com a época aí. E como eu falei, né, era outra época, né? Então ia passando de boca em boca nessas histórias e realmente não sei qual que era a versão inicial dessa história. Não sei que a versão que chegou pra mim lá, que falaram, né, que alguém da rádio, né, essa história foi alguém da rádio que falou, né? Isso é a história que chegou pra mim, né? Que uma menina era bem pobre, né, e queria de qualquer jeito a boneca da Xuxa, né, e ficava pedindo pra mãe, e a mãe falava que não tinha condições, né, e até hoje, assim, até eu acho que já vou aumentar um pouco, dar uma deturpada, porque nem eu lembro exatamente como é que era, mas o básico, o resumo do resumo é que depois acho que a filha lá, então pede pra Deus, né, então aí a mãe revoltada, Deus não ajuda os pobres, não sei o que lá, só vou conseguir esse dinheiro só se for com o dinheiro do diabo, né? Então até que certa vez apareceu um dinheiro em cima da mesa dela e com esse dinheiro ela comprou a tal boneca Xuxa, né? E que depois de um tempo essa boneca lá teria criado garras, as unhas dela cresceu e matou a filha dela com unhadas, né? Sei lá como. Então, até hoje eu não sei se existiu mesmo esse caso, né? Então tinha uma outra, aí ficava aquela dúvida, né? Então tinha gente que falava que era a mãe que poderia ter matado a filha e inventou essa desculpa, né? Essa história para tentar se safar do crime, né? Então até se alguém tiver informação disso, daí eu vou tentar dar uma pesquisada depois, mas virou uma lenda isso daí, né? Então ia passando e, putz, meu, imagina eu lá, uns 6, 7 anos, né? Até depois um pouco maior, já com 10, ou mesmo. Lembro depois quando eu já era pré-adolescente, às vezes voltava essas histórias e mesmo assim ainda tinha medo, né? Então, só pra vocês terem uma ideia, né? Então, eu acho que todas essas histórias que foi tudo baseado por causa desse filme aqui, né? Então, até hoje, já com adulto, assim, eu já não acredito nessas histórias aí que contaram, né? De fofão, de boneca da Xuxa, né? Mas vários registros aí, né? Até os boatos já fizeram história nas lendas urbanas, né? Sem contar na loira do banheiro, mas daí não tem muito a ver com isso. Mas voltando ao filme, né? Aí depois já na próxima cena mostra, né, o menininho lá, que é o Andy, né? Que deve ter em torno de uns 6 anos, por aí, né? 7 anos. No máximo, né? Então ele aparece com um macacãozinho, né, dos Good Guys e assistindo a televisão. Eu acho que algo também é bem interessante, né, que tem muito a ver com essa época, né, porque como eu já comentei, acho que eu devia ter a mesma idade desse menino aqui nessa época que eu vi esse filme, né.
Então hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu vejo que o filme está mostrando, dando várias mensagens, né? Se não retratando a época mesmo. Então, os merchandising, né? Então os caras vão bombardeando pela televisão, que era o meio de comunicação mais forte na época, com comerciais, né, desse Good Guy, e também lá no filme tinha um programa desse Good Guy. Então a criança ficava fascinada, né, por aquilo e queria adquirir os produtos, né? Então que tem vários licenciamentos, né? Tinha os brinquedos lá de ferramentas, né, do Good Guy, tinha o boneco, né, do Good Guy, que no caso depois se torna aqui o Chuck, né? Então o menino, até esse filme retrata isso, né? Então mostra o moleque tudo fascinado e já querendo já ser um consumidor já desde criança, né? Então a propaganda aí fazendo o seu papel, né? Então mostra lá, acho que tá até uma decoração, né? Happy Birthday, né? Que no caso era aniversário desse Andy, e ele preparando o café da manhã, e acho que é algo também que me lembra bastante minha infância, assim, né? Que é esse período bem inocente que a gente tem, né? Porque a gente está começando a viver, né? Então essa ingenuidade assim dá até saudade, que depois que a gente vai crescendo a gente vai vendo cada as atrocidades do mundo, né? O ser humano como é filho da puta, né? Então aparece o menininho lá, né? Com a maior boa vontade, mas sem noção de nada, né? De como prepara o café da manhã, enchendo de leite lá com cereais, né? Mas o que vale é a boa vontade que ele tinha lá, né? De fazer o café da manhã para a mãe dele e levar lá para ela na cama, né? Então é um costume, acho que tem nos Estados Unidos, aqui não tem, né? Então de levar o café da manhã na cama, né? Que é o breakfast lá. Tanto que a principal refeição do dia lá é o café da manhã, né? Não igual ao almoço aqui no Brasil, né? Então ele leva lá pra mãe, né? Derruba tudo no chão, né? Chega até a ser engraçado assim. E depois ela acorda, né? Fica até contente, né? Porque o filho dela fez isso lá. E depois eles vão lá pra sala pra abrir os presentes dele. E ele vê que tem uma caixa bem grande e ele já imagina que seja um boneco do Good Guy, né? Que ele tanto queria. Então ele vai na seca para abrir. Então até isso também me vem várias memórias, né? Quando a gente é criança, o que a gente mais quer ganhar em aniversário, Natal, é brinquedo, né? Roupa assim, puta, é um saco, né? É um saco nessa época. Então chega até a ser engraçado, né? É um dos poucos momentos cômicos, assim, se posso considerar desse filme, né? Então ele vai na seca abrir e vai ver uma roupa lá, né? Puta, ele é mal decepcionado. Aí até a mãe dele comenta, ah, pô, você queria ganhar brinquedo, né? Não essas roupas chatas. Então ela acaba dando ah, mas tem um brinquedo pra você. E o brinquedo, no caso, era uma caixinha de ferramentas do Good Guy. E o Andy, ele tava louco pra conseguir um boneco, né? Então é outro retrato aí da nossa sociedade aí, é que a mãe dele até comendo, pô, não consegui, né, guardar o dinheiro, né? Então com isso a gente já deduz que eles são de uma família, não digo nem pobre assim, mas é batalhadora, né, que não tem dinheiro pra ficar comprando esses brinquedos caros, né, ou tendo esses certos luxos, né? Então é até uma filha da putagem que hoje em dia, com a cabeça que eu tenho hoje em dia, né? Então que as grandes mídias bombardeiam as crianças e as crianças não têm, né, noção, né, que os pais não, qual é a situação financeira dos pais, né? Então eles ficam quer porque quer aquilo lá e os pais também, né, ficam tristes por não ter o dinheiro para dar aquele presente que o filho tanto quer, né? Então é até algo bem cruel isso, né? Hoje, vendo com a cabeça que eu tenho hoje em dia, né? Então essas grandes empresas, aí, os caras estão um pouco se lixando, né? Os caras querem vender e os caras mexem com o emocional das pessoas e é uma covardia fazer isso com as crianças, então, né? Porque é complicado, então, mas nem vou me aprofundar muito nisso, porque senão eu já vou desvirtuar aqui o assunto. Bom, depois já aparece uma outra cena com a mãe do Andy lá, conversando com uma amiga de trabalho, e a amiga de trabalho fala que conheceu um ambulante lá que está vendendo esse Good Guy por um preço bem abaixo do mercado, né? Então elas vão lá atrás
ambulante lá, né? E negocia lá e consegue comprar por um preço bem abaixo, né? Acho que, se eu não me engano, eles falam que custava $100, mas conseguiram comprar por uns 30, se eu não me engano. E no caso, esse boneco que tava na caixa tudo, ele conseguiu, acho que furtar, né, daquela loja que explodiu lá, e esse ambulante acho que deve ter conseguido e tentou revender, né? Então depois já aparece ela voltando pra loja, né? E aqueles chefe chato pra cacete, né? Então até isso, mais um retrato de que ela é uma pessoa batalhadora, né? Que tá no trampo bem explorador, né? Então aquele chefe nojento pra caralho lá, falando, não sei quem ficou doente, você vai ter que cobrir o horário dela, né? E ela fala, pô, mas hoje é aniversário do meu filho, não quero saber, se você não ficar, você vai perder o emprego, né? Então é complicado, né? Até isso é retratado também no filme, né? Então a amiga dela se oferece pra ficar com o Andy lá, nessa noite que ela teria que trabalhar lá, mas mesmo assim a mãe dele ainda conseguiu uns 10 minutos acho que de folga e foi lá entregar o presente pro filho, né? Então era o good guy e o filho, quando viu aquele brinquedo lá, ficou maravilhado, né? Então aí ele pega o boneco, né? E começa a conversar, né? Então, por isso que eu falei que esse filme aqui é bem perturbador, né? Porque ele mexe com as emoções das crianças, né? Então é até um pouco até cruel, né? Se for parar pra pensar mesmo, né? Então, porque uma criança de 6 anos por aí, ele não tem ainda noção, né, do que é realidade ou não, ou fantasia demais as coisas. Mas eu acho que também é algo bem interessante que fez esse filme funcionar bastante, né? Que mexe com a imaginação, né? Então, o pessoal que não vê ele conversando com o Chuck lá, então pensa que é uma criança normal conversando, né? E ao decorrer do filme, quando vai acontecendo as atrocidades lá, vão pensando que o moleque tá ficando louco, né? E até tudo aponta que ele pode ser o assassino, né? Então, já para encurtar um pouco a história aqui, depois o Chuck já faz a primeira vítima dele, que é a mulher que estava tomando conta do Andy, né? Nessa primeira noite. E até então não mostrava o boneco realmente se mexendo, né? Então, se esse filme não fosse divulgado, né, como um brinquedo assassino, né, e tal, aí isso eu já não vou poder falar, que eu não lembro como é que foi a propaganda desse filme, né, os trailers, não, mas até boa parte do filme fica aí naquela dúvida para ver se realmente é o boneco que está fazendo esses assassinatos, ou pode até ser o moleque, né, que é meio louco das ideias e cometeu aqueles assassinatos, né? Então depois até que a polícia chega lá na casa lá, né, pra fazer a cena do crime, né, ver pegadas de sapatos de crianças, né? Então já começa a desconfiar até do Andy, né? Porque na realidade, se fosse acontecer isso na vida real, ninguém ia acreditar que um boneco teria feito isso, né? Então o filme é bem interessante, né? Bom, tem necessidade de eu ficar falando cena por cena, né, ou dando muitos detalhes, né, mas há algumas interessantes que eu anotei aqui, é justamente sobre aquilo que eu falei, né, que esse filme joga muito com... E até o Chuck mesmo, ele usa isso também a favor dele, né, de usar o Andy, né, que é uma criança que todo mundo vai pensar que ele é louco lá, ou senão ele só tá imaginando ou brincando lá, né, mas aí o negócio começa a ficar meio perturbador e sério e começa a chamar mais a atenção da mãe dele, quando que depois do assassinato, né, da amiga dela, ela vai conversar com o filho e ele começa a contar, não, porque na verdade o Chuck me contou que o nome verdadeiro dele é Charles Lee Ray e que ele matou a Maggie, que era essa mulher aí, porque ela era uma verdadeira puta, né? Então, algo já bem interessante, né? Como sempre nas dublagens eles dão uma aliviada, né, nos palavrão, então falam, né, que ela matou a tia May porque ela era uma safada, né? Mas no colocar em inglês mesmo ele fala, né? Real bitch, né? Então
é algo também que acho que hoje em dia nas dublagens acho que tem um pouco mais de liberdade pra falar palavrão, né? Pelo menos nas versões que saem em DVD, acho que quando passa na Globo e tal, eles evitam um pouco, né? Mas nessa época aqui eles sempre mudavam os palavrões pra como droga, né? Então até merda era raro nas dublagens aparecer, né? Então a mãe dele começa, pô, por que você tá falando esses negócios, essas asneiras, né? Então. E E é genial, né? Algumas ideias desse filme, né? Que o brinquedo assassino, no caso o Chuck, vai usando a inocência do Andy, né? Então faz ele bolar a aula, né? E pegar metrô lá, indo pra outra parte da cidade. E como eu falei, esse filme aqui ele utiliza o silêncio, né? Bastante o silêncio, né? Então nessas cenas que ele pega o ônibus, o metrô, então bem parado, assim, né? Silêncio e até tem uma trilha sonora às vezes bem aterrorizante, né? Mas às vezes até o filme até parece meio parado assim, mas isso é o que dá o clima de suspense, né? E aterrorizante, né? Então ele faz, né? Pega como eu já comentei, pega metrô, vai lá pra parte bem lixo, né? Da cidade lá, porque o objetivo do Chuck era ir matar o parceiro dele que abandonou ele quando ele ainda estava no corpo real dele lá, né? Então ele liga o gás lá e depois o cara se liga que alguém entrou no barraco dele, começa a atirar e o cara acaba dando um tiro e explodindo a casa do cara todo, né? Então. Aí depois já corta, né, pra mãe do Andy chegando na delegacia, não sabendo por que ela foi chamada lá e até o policial. E vale se dizer que eu comentei que esse mesmo policial que vai aparecendo durante o filme é o mesmo que estava perseguindo o Charles Lee Ray, né? Então esse personagem também é muito importante nesse filme, né? Então ele até comenta, pô, não sei como te explicar, mas o seu filho estava na cena lá do crime, lá, né? E eles começam até a desconfiar que o moleque realmente tem perturbações mentais ou pode ser até mente de assassino, lá, né? Então. E no caso lá ele começa. Ele, na verdade ele tá falando a verdade, né? Mas só que ninguém acredita. Além de ele ser uma criança, ele tá falando que um boneco teria mandado ele levar ele lá e cometido aquelas atrocidades, né? Então isso que é o legal do filme, né? Esse é um dos pontos bem inteligentes aí. Então é isso, né? E o policial não acredita, né? Até o Chuck atacar esse policial lá, né? Outra cena excepcional do filme. Que ele tá dentro do carro, né? E o Chuck aparece e começa a enforcar. Aí o cara. E pega o cinzeiro do carro lá e queima. E depois o Chuck vai dando uma pá de facada por trás da cadeira lá e tentando dar umas facadas. E tem uma outra parte pouco cômica, né? Pra dar uma aliviada, que realmente esse filme é bem tenso, assim, né? Então aparece até a faca quase pegando no pau do cara lá. E putz, tem mó luta lá, né? Depois o carro capota e começa a atirar, né? Então foi legal que ele não morreu nisso e só depois que ele. Só vendo pra crer, né? Mesmo hoje em dia, né? Eu também, se uma pessoa me fala que nem do caso da Xuxa lá, que eu tava comentando das lendas lá, não cabe na cabeça que isso seja de verdade, não. Eu só vou acreditar se realmente eu ver isso, né? E espero que eu nunca veja isso. Então depois que ele vê que o Chuck é verdade, então a mãe do Andy lá tem uma aliada, né? Que é esse policial, né? E acho que a única parte assim que eu acho que pisaram um pouco na bola, entre aspas, é quando o Chuck ele vai até aquele negão lá, que é o macumbeiro, que ensinou todos esses rituais, né, pro Charles Lee Ray lá. É que ele ameaça o mestre dele com um bagulho de voodoo lá, né? Então, porra, se um cara tão poderoso, um cara que manja de magias pesadas, né, pô, ensinou o cara, pô, o cara ia cair num truquinho de espetar lá, e o cara cair, pô,
É que eu não manjo muito de bagulho de macumba e tal, né? Mas não fala que tem gente que tem corpo fechado, né? Pra esses tipos de. Então, pô, ele ia cair nesses truque. Truque não, esse bagulho de voodoo lá, de espetar o boneco dele e torcer na perna. Então eu acho que isso daí eles deram uma forçada, acho que seria um pouco mais real, entre aspas, se o Chuck chegasse com uma arma lá, né? Ameaçando. Então, acho que isso ficou meio forçado, né? Mas mesmo assim era uma cena legal também, né? Porque e o Chuck é um filho da puta do caralho, né? Ameaçando, depois dá esfaqueia o boneco lá e o negão lá. Ah! Mas só que o parte bem legal, esse filme aqui, o roteiro tá muito bem escrito, né? Porque ainda dá tempo da mãe do Andy, o policial, chegar lá e ver o cara com vida e o cara explica, né, que eu até esqueci de comentar também que o negão antes de se fuder lá, o, o Chuck perguntou, pô, como é que eu vou sair dessa, né? Então, aí o negão explicou, né? Não, você tem que transferir rapidamente sua alma para um outro corpo porque você já está se tornando humano dentro desse corpo de boneco, né? Tanto que o tiro que ele tinha levado lá naquela luta que ele fez com o policial lá, que o carro capotou tudo, ele já estava começando a sangrar, né? De verdade, né? Então ele falou, então você tem que transferir logo sua alma para um outro corpo e tem que ser para a primeira pessoa que você se revelou, né? Então o Chuck, a primeira pessoa que eu falei meu segredo era o Andy, né? Então, vou voltar a ter 6 anos, não lembro agora quantos anos ele tem. Então, voltando ao que eu falei, né? Então, a mãe do Andy, o policial, pegou o negão em vida e o negão explicou pra ela, né? Qual que era o objetivo do Chuck, né? Pra tomar cuidado lá e ir atrás que o Chuck tava querendo pegar o filho dela, né? Ele falou que a única maneira de deter ele era acabar com o coração, né? O coração acho que era o primeiro órgão a se tornar humano, né? Então já deu a dica, né? Então, curtando um pouco, não precisa ficar falando muitos detalhes. No final é algo também excepcional, né? É um bagulho bem tenso mesmo, que tem aquela cena que a mãe dele consegue jogar o Chuck dentro da lareira lá e põe fogo nele, ele tudo se debatendo, né? E eu, putz, meu, essa cena que eu não vi na primeira vez quando eu era criança, putz, meu, me atormentou por vários anos, né? Então, às vezes, quando eu ia dormir, puta, fica aquela cena na cabeça, né? Principalmente quando o Chuck tá todo queimado e andando assim, né? E tomando um tiro, cai num braço e mesmo assim ele continuando, né? Dando um tiro, cai na cabeça e ele continuando. Putz, daí, caralho, eu morria de medo mesmo disso daí. Então, é excepcional esse filme, ó, já nem tenho mais o que comentar, né? Então, só algumas curiosidades que eu acabei pesquisando na internet, né? Que até então eu também não sabia, né? Que o nome do personagem, né? Charles Lee Ray, foi baseado em 3 assassinos bem famosos, né? Que no caso era o Charles Manson, que era um assassino da década de 60. O outro era o Lee Harvey Oswald, que foi o cara que assassinou o ex-presidente dos Estados Unidos, né? O John Kennedy. E o outro era o James Ray, que foi o assassino do Martin Luther King, né? Então fica aí a curiosidade, né? De como eles escolheram esse nome, né? E esse filme custou 9 milhões de dólares e logo no primeiro final de semana, quando estreou nos cinemas dos Estados Unidos, já arrecadou 6 milhões, né? Então, acho que no final ele acabou arrecadando em torno de 34 milhões, né? Então, rendeu grana pra caralho, né? E sem contar a bilheteria que fez no mundo inteiro, né? Então, foi bem sucedido, né? Então, até por isso que depois tiveram que fazer a sequência, né? E vai se dizer também que um dos destaques também desse filme, além do Chuck, é claro, e do Andy também, que escolheram um menino lá que representou bem pra caramba, né? A gente compra a ideia porque os atores são muito bons, né? Todos os atores aqui foi muito bom a escolha do elenco, né? Mas eu tenho que destacar
a atriz que fez a mãe do Andy, né? Porque, putz, meu, ela dá um show de interpretação mesmo aqui. Então, é até uma série que eu não esqueci de comentar, que é aquela cena que ela tá com o Chuck, né? E leva ele pra casa e começa a tentar ameaçar o boneco, né? Porque ela tá querendo crer que o que o filho dela tá falando é verdade, né? Mas é difícil de acreditar, né? Então, até que ela pega a caixa do boneco para dar uma olhada e vê que a pilha caiu lá, né? E ela já dá aquele susto, né? E a gente que tá assistindo o filme compra a ideia, né? Então, aquilo que eu já falei também durante o vídeo, né? O filme aí utiliza bastante o silêncio como uma forma de aterrorizar as pessoas, né? Porque se for perceber, nessas partes aí tem bastante silêncio, né? Então ela olha aquilo lá e é bem aterrorizante, né? Então o silêncio bem usado aí é... E depois ela chegando no boneco lá e pra abrir, né? Pra ver se tinha pilha e vê que tá sem pilha. Putz, é uma parte que o boneco vira a cabeça de... Gira a cabeça e... Hi, my name is Chuck, né? Putz, você já dá um susto do caraca, né? Então... Até hoje mesmo, né, quando eu fui rever o filme, o filme, o 1, já fazia muito tempo que eu não assistia, né? Então, até no final do filme eu até tomei um susto, porque eu já nem lembrava que a parte que chega aquele segundo policial lá não acreditando, pô, que cata a cabeça do Chuck e coloca lá em cima da TV. Pela minha lembrança eu lembrava que acabava aí, né? Mas só que não, né? Ainda aparece o corpinho do Chuck saindo lá por uma parte da parede lá, né? Parte de tubulação, né? Tentando enforcar o cara lá, né? Então até hoje eu tomei um susto do caraca, né, vendo isso daí. Então, excelente filme, eu dou nota 10 e marcou. Quem nunca assistiu esse filme aqui, ou mesmo quem assistiu já faz muito tempo aí, ou se você assistiu quando era criança, vale a pena revisitar esse filme que é muito bom, ó. Tá mais do que recomendado isso daqui, ó. Quem gosta de filme de terror, então, ó, item indispensável na coleção de qualquer pessoa que gosta de terror, né? Tanto que depois que eu não consegui entrar na era do Blu-ray, eu pretendo comprar também. Porque esse DVD aqui é full screen, né? Não é widescreen, né? Então, se o Blu-ray já for widescreen, já vai ser uma grande vantagem. Então é isso daí. Quero mandar um abraço pra galera que está acompanhando esses vídeos, que pediram para eu voltar a fazer essas análises. Estou muito contente. E tem até fiz já até amizade, já considero um amigo, né, que é o Leonardo. Abraço, ele até comentou, né, que pô, o grande diferencial dos seus vídeos é que os vídeos às vezes tem 40 minutos, mas eu tô assistindo parece que tem bem menos, né? Então fico contente, né, que essa era uma das minhas ideias, né, pra dar um diferencial também dos outros vídeos do YouTube, né, que são tudo editado e é legal também, eu tô criticando, né, mas eu tô tentando fazer do meu jeito aqui, assim eu tenho mais tempo de falar, até o ritmo na minha fala, e eu consigo expor melhor minhas ideias. Então é isso daí. Então vou reassistir a parte 2 e a parte 3. Muita gente mete o pau, mas é a minha parte preferida é a parte 3. O melhor filme é o 1, né? Mas o meu preferido é o 3. É isso daí, abraço e até a próxima.